Oi, se você já assistiu alguns dos meus vídeos, você já deve ter percebido que eu falo muito dos estoicos. E provavelmente eu ainda vou falar em muitos outros vídeos sobre os estoicos. Então, eu não preciso dizer que eu sou um fã do estoicismo. E nesse vídeo eu queria só dividir com você 3 fatos sobre o estoicismo que eu admiro bastante. E que é por isso que eu gosto tanto de estoicismo. E que talvez inspire você a também querer saber mais sobre o estoicismo. Então, vamos começar pelo primeiro. E o primeiro fato sobre o estoicismo que eu admiro muito é porque é prático. Desde os seus primórdios. Então, quem criou a escola estoica foi o Zeno. Que, na verdade, eu vi que em português é o Zenão. Parece que é um amigo que a gente está falando. Então, Zenão. Zenão foi o cara que criou o estoicismo. E como foi que surgiu a ideia de criar o estoicismo? Na verdade, Zenão era um mercador. Então, ele era um mercador de sucesso, ele tinha dinheiro e um belo dia, 300 anos antes de Cristo, ele resolveu investir tudo que ele tinha num carregamento de murex, que era uma concha roxa que era usada para fazer a cor roxa para panos e coisas, e era muito caro. Então, por isso é que até hoje, se você vê as roupas de reis, tinha muito roxo, porque era caro. Isso mostrava poder econômico. Você ter roupas na cor roxa mostrava que você tinha poder econômico. E até hoje a cor roxa é ligada com luxo. E, bem, voltando, ele investiu tudo, colocou tudo nesse navio e o navio afundou. O navio afundou perto de Atenas, ele conseguiu se salvar, mas você imagina, ele está lá em Atenas, acabou de perder tudo que ele tinha e, lembrando, era 300 anos antes de Cristo, então não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Instagram. O que é que ele vai fazer? A coisa mais próxima, ele foi numa livraria. Foi numa livraria, começou a ver o feed, então quais eram os livros que tinham lá à sua disposição, e ele pegou um livro de filosofia. Ele começou a ler o livro de filosofia e gostou muito. Então ele perguntou ao vendedor lá da livraria onde é que ele poderia encontrar um filósofo. E aí, por coincidência, tinha um filósofo passando pela frente da livraria. E aí o vendedor disse, está ali, um filósofo. Então, os filósofos eram como se fossem os influencers da época. E como os influencers de hoje em dia, eles tinham seguidores. Então, o Zenão começou a seguir esse filósofo. Porque a intenção era seguir esse filósofo porque às vezes ele parava para falar alguma coisa, para ensinar alguma coisa. E com isso ele realmente gostou da ideia da filosofia, começou a estudar filosofia, até que ele criou a própria escola de filosofia, que veio a ser o estoicismo. E uma coisa que também mostra essa praticidade, essa pragmaticidade do estoicismo é uma citação do próprio Zenão, que ele diz que ele fez uma viagem de muito sucesso quando o navio afundou. Que ele está se referindo exatamente a essa viagem onde ele perdeu tudo, mas que também foi o motivo dele ter começado a estudar filosofia e fazer a escola dele de filosofia. Então, tá aí a primeira coisa que você deve saber a respeito do estoicismo, é que o estoicismo é prático. Para eles, filosofia é para a vida. Então, o que a gente pensa, as conclusões que a gente chega é para ser usada. Eu não vou ficar pensando se tem alma no espaço. Esse não é o tipo de pensamento dos filósofos estoicos. Segunda coisa sobre o estoicismo. Para os estoicos, filosofia tem que ser acessível. Então, se você for ver todos os ensinamentos da escola estoica, são muito diretos, são simples, a linguagem é simples, as ideias são simples e são muito práticas. Então, isso para mim, como engenheiro, é exatamente o que se identifica comigo, ou me identifico com isso. Porque como engenheiro a gente é treinado para ver tudo de um ponto de vista prático, como é que eu uso isso. E uma outra coisa que já mostrava essa vontade ou essa propensão de tornar a filosofia acessível foi desde os primórdios. Se você for ver o nome estoicos, vem do fato de que eles se reuniam na estoa. E a estoa era o mercado público. E o mercado público
significa que qualquer pessoa poderia vir e assistir às reuniões dele, aprender com eles. Então, desde esses primórdios, digamos assim, a intenção era que filosofia deveria ser acessível. Isso com a simplicidade da forma de se passar a informação, com a simplicidade das ideias e com o fato de que era fisicamente mais fácil de você ter acesso a essas ideias estoicas por eles se reunirem nesse mercado público. Uma outra coisa que eu acho muito interessante do estoicismo é que se você for ver os grandes filósofos estoicos, você vai ter um mercador, que era o Zenão, você tem um senador, Sêneca, você tem um escravo, que é o Epictetus, você tem um imperador, que é o Júlio César, que é o Marco Aurélio. Então, todos esses eram estoicos e eles vêm digamos assim, situações totalmente diferentes. Então você vê muitas citações estoicas de Sêneca, de Marco Aurélio, em todo lugar, e elas sempre são muito diretas e muito simples de entender. Então tá aí a segunda lição do estoicismo: a filosofia tem que ser simples, acessível. Terceiro fato sobre o estoicismo: o estoicismo coloca o poder da sua experiência de vida nas suas mãos. Então, quase todas as ideias do estoicismo revolvem no fato de que você controla a sua experiência na vida. Então, isso te dá muito poder. Então, dificilmente você vai ver um ensinamento histórico que diz que você está à mercê de outra coisa. Pelo contrário, você sempre tem o poder de controlar a sua experiência na sua vida. E é por isso que os estoicos, com esses ensinamentos tão simples e ao mesmo tempo tão poderosos, influenciou muita coisa até hoje. Se você for ver quase toda a indústria de autoajuda, Napoleon Hill, Tony Robbins, pode pegar qualquer um. Qualquer um deles, os ensinamentos deles, se você dissecar, você está vendo muitos ensinamentos estoicos. Só rebranded, como é que se diz, maquiado, com um novo nome, com um pouco de contexto, por conta nós vivemos num tempo diferente dos estoicos. Então, existe uma grande influência dos estoicos em toda a indústria de autoajuda. E também na psicologia. Existe uma abordagem da psicologia, terapia cognitiva comportamental, ou teoria cognitiva comportamental, é basicamente estoicismo aplicado. É basicamente tudo que os estoicos pregavam em relação a como você pode controlar suas emoções, como você pode entender suas emoções, aplicada à psicologia, aplicada a como a gente pode usar esses ensinamentos num contexto de terapia. Então, tá aí o terceiro fato sobre o estoicismo que eu acho muito interessante, é colocar o poder nas suas mãos. Eu espero que esse vídeo tenha lhe inspirado a aprender um pouco mais sobre os estoicos. Com certeza eu ainda vou falar muito sobre os estoicos nesse canal, mas eu espero que já tenha plantado essa sementinha de curiosidade em vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!